Boa tarde. Começam a valer as novas regras para cancelamento de serviços como telefonia e TV a cabo. Carro pega fogo na praia de Camburi, em Vitória. Há 3 meses das eleições, cartório eleitoral no norte do estado planeja convocação de mesários. E apesar da decepção diante da derrota da nossa seleção por 7-1 para a Alemanha, o povo brasileiro parece não perder o bom humor e nem a piada. Quarta-feira, 9 de julho, Hora News Espírito Santo está no ar. É difícil achar quem nunca teve um problema com operadoras de telefone, TV a cabo ou internet. As reclamações são muitas, mas agora novas regras para o cancelamento desses serviços prometem facilitar a vida do consumidor. Entre elas, não será mais preciso falar com o atendente da operadora para cancelar o seu serviço. Ele passa a ser automático, veja só. Um celular e vários problemas. Primeiro foi a conta errada. Depois, a dificuldade para cancelar o serviço. Já tentei cancelar e deu muitos problemas, ficaram demorando comigo na ligação. Minha prima teve que recorrer à justiça para resolver um problema com uma certa operadora. Conseguiu, mas teve muita dificuldade, demorou quase 1 ano mais ou menos para resolver esse assunto. Sobram reclamações. As novas regras da Anatel que entraram em vigor esta semana são para isso e prometem facilitar a vida do consumidor. Quem quiser fazer o cancelamento da conta de telefone, por exemplo, de celular, vai poder solicitar esse serviço pela internet ou até mesmo pelo próprio telefone, mas sem precisar passar, por exemplo, por um serviço de atendente, o que vai ajudar muito o consumidor na hora de solicitar esse serviço. Mas se a pessoa não for bem atendida, vai poder solicitar a Anatel ou até mesmo um órgão de defesa do consumidor. Quando a pessoa quiser falar com o atendente, tem que ser atendido em no máximo 1 minuto. Se a ligação cair, a empresa é obrigada a retornar a mensagem de texto com protocolo de atendimento. A conversa deve ser gravada e o usuário tem direito à cópia durante 6 meses. Se o problema é com o valor errado da conta, a resposta terá que vir em 30 dias. Se já foi paga, o valor terá que ser devolvido em dobro. No caso de celular pré-pago, a recarga terá validade de no mínimo 30 dias. Todas as empresas terão que avisar quando os créditos estiverem perto de expirar. Para abril de 2015, os contratos, faturas antigas e históricas de consumo poderão ser baixados da internet, inclusive gravações. As operadoras deverão disponibilizar os preços que estão sendo praticados. Para outubro de 2015, o serviço de call center unificado, para quem optar por combos, por exemplo, pacote de telefonia fixa ou celular, TV paga e internet. Essas mudanças trazidas pela Anatel, elas já eram regulamentadas pelo Código de Defesa do Consumidor e amplamente utilizadas pelo Poder Judiciário. No entanto, a Anatel trouxe uma regulamentação para aprofundar o tema e trazer uma padronização nos serviços pelas empresas. Com essa nova regulamentação, os consumidores agora possuem o cancelamento automático através do call center ou pela internet no prazo de 2 dias, a contestação dos valores cobrados, essa resposta tem que ser dada no prazo de 30 dias pelas operadoras e diversas outras modificações. O advogado fez um teste para uma das operadoras para saber se o serviço já está sendo feito. Foram 2 minutos para conseguir pedir o cancelamento da conta. Em 8 de julho, por determinação da Anatel, passa a vigorar o novo Regulamento Geral do Consumidor, que, entre outras regras, prevê a possibilidade de cancelar produtos de forma eletrônica. Eu quero saber se eu pedir o cancelamento da minha linha, ele vai ser feito nesse momento. Mas se você efetuar o cancelamento agora, já é automático. Assim que você cancelar, a linha já fica desprogramada. No mesmo momento, né? Isso. Mas parece que o consumidor não está acreditando muito nas mudanças, não. Quem já ficou na mão várias vezes, torce para dar certo. Não vai vingar, não. Não acredito muito, não. Só acredito vendo. Isso aí é uma situação que eles estão arrumando para dar uma satisfação à sociedade, para dizer que estão trabalhando, para dizer que estão se preocupando com os usuários, que na verdade não vai funcionar.
Um carro pegou fogo ontem à noite na praia de Camburi, em Vitória. Não havia ninguém no veículo na hora do incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado e apagou as chamas, mas o carro ficou destruído. Um Honda Fit pegou fogo no estacionamento perto do Pier de Iemanjá, na praia de Camburi. De acordo com testemunhas, o incêndio começou de dentro para fora do veículo. Inconformado, o dono do carro queimado não quis gravar entrevista. O corpo de bombeiros chegou em 5 minutos e logo controlou as chamas. A suspeita é de que o som instalado no porta-malas pode ter iniciado o incêndio. Alemanha 7, Brasil 1. Nem mesmo o torcedor mais pessimista poderia imaginar um placar desses, principalmente em uma semifinal da Copa do Mundo aqui no nosso país. Mas apesar da decepção e da tristeza, o povo brasileiro não perde o bom humor e nem a piada. É o que a gente vê agora na reportagem de Francine Leite e Wagner Queiroz. Diferente dos outros dias pós-jogos do Brasil, hoje os torcedores amanheceram desanimados, cabisbaixos. O baque do dia anterior foi grande. Como é que você ficou com o resultado ontem? Deus me livre, vergonha total, arrasada. Eu perdi a vontade de torcer, já não tem graça para mim em outro lugar, assim. O importante era o título mesmo. A vida vai continuar, a gente vai vir com a eleição normal. Minha opinião não vai mudar muita coisa não. Parece que o brasileiro ainda está tentando digerir e entender o que aconteceu ontem. A derrota feia do Brasil deixou milhares de corações partidos. A goleada da Alemanha certamente foi assunto de todas as rodinhas de amigos. Sim, muitos piadas rolando na internet, no Facebook. Compensou um pouquinho a tristeza? Valeu a pena. Alguns torcedores substituíram a camisa do Brasil por outras. Esse aí foi além e vestiu a rubro-negra do algoz brasileiro. A derrota realmente decepcionou quem esperava mais, como o seu Ari Osvaldo, 70 anos e nunca viu a seleção canarinho perder tão feio assim. Entender como gente, acho que foi umas 4 por aí afora. Já viu o Brasil perder daquele jeito de ontem? Não, nunca vi, não. Já perdeu já algumas, né? Mas demais assim, isso é incrível, né? Muito feio. Eu me senti esquisito, né? Parece que eu estava voando, né? Ontem a Alemanha jogou o Brasil para escanteio. Foi a pior derrota da história, a maior em 100 anos. O Brasil levou 5 gols em menos de 30 minutos de partida. E no final, uma goleada de 7-1 da Alemanha, em pleno país do futebol. Não seria cômico se não fosse trágico? Na internet, o choro virou riso nas milhares de montagens que foram surgindo durante e depois do jogo. Uma enxurrada de piadas e ironias circulou pela rede, sinal de que o brasileiro é bem-humorado até nas horas mais difíceis. E tem gente que mesmo nessas horas honra a camisa. Enquanto estiver valendo a Copa, está valendo a camisa. O jogo é para ganhar e perder. Entrou no jogo, ganhou, perdeu. O Brasil não jogou nada mesmo, mas paciência, né? Mesmo assim, Você não vai deixar de torcer pelo Brasil. Não vai deixar de torcer por causa disso? Não, de jeito nenhum. Eu não. Tô pensando nas criancinhas que torceram tanto, que enfeitaram rua, que vestiram a camisinha deles ali, torcendo o Brasil aqui no nosso país a primeira vez. Aí os camaradas fazem aquele vexame lá, entendeu? Essas crianças aí resolveram espantar a tristeza jogando futebol. O Neymar daqui faz gol e o goleiro não deixa a bola passar. Será por quê? Porque eu sou nóia. Agora as crianças talvez procurem outras referências. Com a bola nos pés, os craques da Ilha de Santa Maria, em Vitória, mantêm a tradição brasileira e renovam as esperanças de quem dormiu e acordou desiludido. E hoje tem mais jogo pelas semifinais da Copa do Mundo. O vencedor dessa partida vai disputar com a Alemanha a cobiçada taça no próximo domingo, 13 de julho. As seleções da Argentina e da Holanda se enfrentam a partir das 5 horas da tarde. O jogo acontece na Arena Corinthians, em São Paulo. Quem perder essa partida de hoje vai disputar com o Brasil no sábado o 3º lugar.
Cariacica e Serra no ranking nacional de violência no trânsito. A gente fala sobre esse assunto depois do intervalo. É um instante só. Desde 2012, a rodovia estadual ES 482 passa por um processo de duplicação. A entrega era para ser feita no primeiro semestre deste ano. Era, mas não foi. Um atraso que afeta a população. Quem passa pela rodovia estadual ES 482 se depara desde o início de 2012 com uma obra de duplicação da via do trecho de Cachoeiro de Itapemirim à localidade de Duas Barras. A intenção era que o projeto ficasse pronto no primeiro semestre desse ano e, passando pelo local, é notório que muita coisa ainda precisa ser feita. Além de ser um trecho de alta periculosidade em acidentes, o asfalto atual já tem buracos e não é difícil se deparar com eles, sem contar na alta velocidade dos veículos que não respeitam o limite de velocidade. Em alguns pontos, o processo de duplicação já está em bom andamento, como é esse caso aqui, na entrada de São Joaquim, onde o viaduto já está no lugar. O Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, informou apenas que será estendido o tempo de trabalho, pois devido a inúmeras desapropriações ao longo do percurso, fica difícil dar uma data de encerramento dos trabalhos. São pelo menos 10 quilômetros de obras. Vários pontos já receberam intervenção da concessionária que administra a reforma. Durante um período, a obra até ficou parada, mas agora há uma grande movimentação de homens e máquinas. Com investimento de 38 milhões, a rodovia será a primeira do interior a ser duplicada na região e deve melhorar o transporte de cargas e passageiros na malha rodoviária. Várias empresas ao longo do percurso terão até 25 metros de desapropriação. Nenhum empresário com o processo em andamento quis falar sobre o assunto. A população tem opiniões divididas. Está lento, mas está funcionando. Dá os atrasos no trânsito, mas isso tem de ocorrer, porque como vai mexer na estrada sem parar o trânsito? Acho que o povo tem de aceitar, tem de concordar. Já Rita convive há 2 anos com a obra. Mora às margens da rodovia e vai perder mais 5 metros do quintal. Muita poeira e ainda vão mexer mais um pedaço para cá ainda, né? Fora a poeirada, a bagunça que está agora aqui, entendeu? O acidente diminuiu um pouco, né? Não é como era antigamente. Eu quero agora te fazer um convite. Que tal você nos ajudar a fazer os nossos telejornais? Você pode dar sugestões, enviar vídeos e fotos. É bem simples, veja como. Basta enviar seu e-mail para pauta@recordnewses.com.br. Curtir nossa página nas redes sociais, facebook.com/recordnewses, pelo Twitter, twitter.com/recordnewses e ainda participar das nossas enquetes no portal simnoticias.com.br. Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 3434-5723 e 3434-5724 ou ainda mandar um WhatsApp. O número é 99927-6943. Cariacica e Serra estão entre os 20 municípios do país com o trânsito mais violento para os jovens. Segundo o mapa da violência, a maioria das mortes aconteceu nas rodovias federais que cortam o estado e as vítimas tinham entre 18 e 29 anos. Cariacica e Serra estão entre as 20 cidades mais violentas do país, segundo o mapa da violência 2014. A maioria das mortes aconteceram em acidentes de trânsito nas rodovias federais que cortam o estado. E as vítimas foram jovens de 18 a 29 anos. Os especialistas acreditam que o alto número de mortes se deve muitas vezes à imprudência dos motoristas e à falta de fiscalização no trânsito. O condutor ele deve
ter ciência que existem regras, existe sinalização, sistema de sinalização que ele tem que obedecer. A presença dos agentes de trânsito, a presença do poder público, a presença de equipamentos reguladores de velocidade, equipamentos que regulam também a transposição de semáforos vermelhos. Isso é importante, porque aí o condutor ele vai ter a certeza que qualquer desvio, qualquer infração que ele cometer, certamente vai ser autuada e vai ser notificada e pode se transformar numa multa para ele. Para o diretor do Detran do Espírito Santo, a formação dos motoristas é um dos principais problemas relacionados ao trânsito. Nós já fizemos a distribuição de mais de 400 mil livros das escolas de ensino fundamental da primeira à nona série, um investimento muito alto do Detran nesse sentido, do governo do Estado através do Detran, e porque nós acreditamos que o caminho é esse. A criança você forma e o cidadão você informa. Então, nós, além desse investimento em educação do trânsito nas escolas, nós também temos nossas ações e campanhas educativas, Faixa de pedestre, motorista, bebida de direção, uma série de atividades, de ações que são voltadas para poder educar, informar e formar também o cidadão para a gente reduzir o número de acidentes que nós temos hoje, que é muito alto no estado e no país. No próximo bloco, você vai conhecer a importância do trabalho dos mesários no dia das eleições. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com Hora News Espírito Santo, agora 1h20. Quarta-feira de sol entre muitas nuvens e chuvas ocasionais nas regiões sul e serrana devido à aproximação de uma frente fria. Na Grande Vitória, possibilidade de chuva fraca à noite. Confira as temperaturas para esta tarde na sua região. Máximas de 26 graus em Linhares e 25 em Cachoeiro de Itapemirim. Mínimas de 17 graus em Vitória e Cariacica. E há 3 meses das eleições, o cartório eleitoral de Linhares, no norte do estado, já concluiu o planejamento do trabalho que será desenvolvido no dia 5 de outubro. A convocação dos mesários promete seguir critérios rigorosos. Interesse de toda a comunidade, as eleições acontecem no dia 5 de outubro. Este ano, os eleitores terão de escolher deputados, senadores, governadores e presidente. E para contribuir com a organização no dia das eleições, diversas pessoas são convocadas e outras voluntárias para se tornarem mesários. Eles iniciam os trabalhos eleitorais, ligam a urna, verificam se a sessão está bem montada, se a urna está funcionando, recebem os eleitores, procedem ao voto, a habilitação para o voto e depois encerram os trabalhos encaminhando os resultados para a junta apuradora. Muitos participam de forma voluntária, outros precisam ser convocados pelo Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. A gente recebe muitos pedidos de mesários voluntários, seja aqui no cartório, seja pela internet, a pessoa pode se inscrever no site do TRE como mesário voluntário. E se a gente não consegue preencher o cadastro de mesários com esses voluntários, a gente busca então no cadastro de eleitores aqueles que a gente entende que sejam os mais qualificados para exercer essa função. Os que têm maior escolaridade e os que moram ou até votam nos locais onde vão trabalhar. Segundo André, em Linhares e Soretama, a maioria dos mesários são jovens entre 18 e 25 anos que tenham de preferência escolaridade completa. Ele explica que essa faixa etária se interessa pela política em geral e também existe um interesse pelos benefícios. Primeiro, o interesse pela política de um modo geral. Segundo, o interesse cívico e também porque o mesário tem alguns benefícios, além da ajuda de custo que ele recebe no dia da eleição, que não se trata de pagamento, de remuneração, mas sim realmente de uma ajuda de custo, apenas para custear uma alimentação no dia da eleição.
o mesário tem direito a 2 dias de folga para cada dia que tiver à disposição da Justiça Eleitoral, seja no dia do treinamento, seja no próprio dia dos trabalhos, que são os dias das eleições, primeiro e segundo turno. Mas não existem apenas benefícios. Aqueles que forem convocados pelo TRE e não comparecerem estarão desobedecendo algumas restrições revistas no Código Eleitoral. Essas restrições têm que ser opostas, têm que ser informadas ao cartório eleitoral até 5 dias contados do recebimento da convocação. Se não se manifestarem nesse prazo e a gente então passa a entender que eles vão comparecer tanto ao treinamento como ao dia da eleição, e mesmo assim não comparecem, eles podem sofrer punição, eles têm incidência de multa em razão dessas ausências e deixam de ter quitação eleitoral até que essa situação seja regularizada. A pessoa convocada irá receber em casa um documento que explica e que informa o dia, horário e local que deverão atuar. A gente faz 2 tipos de convocação. Na área que é atendida pela entrega domiciliar dos Correios, a gente envia uma carta. Esse ano, inclusive, a carta vai ser acompanhada de um comprovante de entrega. Qualquer pessoa que vier a receber a carta no endereço indicado vai assinar esse comprovante, o Correio então vai entregar esse comprovante para a gente como uma forma de demonstração de que a carta realmente chegou ao destinatário, mesmo que não tenha sido o próprio mesário que tenha assinado. E nas áreas onde essa carta não é entregue, a gente tem feito a entrega dessa carta para o oficial de justiça. Tanto uma como outra modalidade já estão sendo feitas, as pessoas já estão sendo convocadas. A primeira data de treinamento é o dia 18 de agosto. Essa data é destinada exclusivamente para os mesários que vão trabalhar nas escolas do interior de Linhares e outras datas que vão se seguindo até o final de setembro. Além disso, essa lista é publicada na internet, no site do TRE, em breve, quando as primeiras substituições já vierem a ser feitas. Todos os cartórios do Espírito Santo publicarão as listas de mesários no site do TRE. E o tema da nossa enquete desta semana são as eleições de outubro. Nós queremos saber a sua opinião. Você concorda que candidatos recebam dinheiro de empresas para fazer campanha política? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O nosso site é o www.simnoticias.com.br. Ele é enorme, pesa quase meia tonelada e mede mais de 3 metros. Um visitante ilustre apareceu em uma praia de Vila Velha. Quem é ele? Você vai conhecer agora. Ele parece tranquilo e até gostar das câmeras, mas não se engane. O elefante marinho é um bicho selvagem e não está acostumado com a presença de seres humanos. Adilson foi um dos primeiros a ver o bicho e quando se aproximou para fazer o registro, levou um baita susto. Na hora que eu estava filmando, de repente ele veio em parte para cima, mas assim... foi uma coisa muito emocionante, foi sensacional. Soninho, como o bicho foi carinhosamente apelidado pelo motorista, passa a maior parte do tempo assim, descansando. De vez em quando abre os olhos vermelhos para ver quem está por perto. O elefante marinho foi encontrado numa praia particular próxima à residência do governador em Vila Velha. Uma pena que o nosso ilustre visitante tenha encontrado tanta sujeira. A última vez que o elefante marinho esteve em terras capixabas foi em dezembro do ano passado e ele ficou por 3 dias. Com tanta tranquilidade, é possível que o Soninho decida ficar por mais tempo. É um animal que está saudável, um animal que não vai ser necessário tirar da praia. Vocês podem ver pelas imagens ali atrás, um animal que está tranquilo, com respiração normal, sem ferimentos. Então a gente está só fazendo o registro dele aqui na praia e garantindo que as pessoas não se aproximem e mantendo uma área de afastamento para garantir que ele descanse e faça uma recuperação tranquila aqui. Os elefantes marinhos normalmente são encontrados no Polo Sul, em colônias reprodutivas próximo à costa da Argentina e do Uruguai. Esse aqui decidiu deixar o grupo e escolheu Vila Velha para se alimentar e descansar. Nos próximos dias, ele deve ir embora, assim que se sentir pronto para isso. O animal mede aproximadamente 3 metros e 30 centímetros e pesa 450 quilos, mas nem os biólogos se aproximaram para fazer a medição exata. Quem quiser chegar perto do bicho, é bom deixar claro que não vai conseguir. Será mantido um raio de 100 metros do animal. Uma equipe multidisciplinar vai monitorar tudo.
serão utilizados 2 carros e, pela primeira vez no Brasil, uma unidade móvel veterinária toda equipada. Nesse serviço do monitoramento de praias, é a primeira vez que a gente está utilizando uma unidade móvel veterinária, que é um micro-ônibus adaptado para esse tipo de situação, né, todo dotado de estrutura e equipamentos para garantir o atendimento, seja ele registrar com essa área de isolamento, seja no caso se fosse necessário fazer o resgate, que não é o caso aqui. Então é uma estrutura onde a equipe pode até passar a noite, a equipe pode montar a estrutura de escritório, a gente tem equipamentos para fazer análises clínicas, né, para fazer coleta de material biológico, e é um ônibus que funciona como uma unidade móvel itinerante. Segundo a equipe de apoio e salvamento de animais marinhos da empresa responsável por monitorar o simpático elefante marinho, ele passou a noite na praia e ainda está por lá. A área permanece isolada e as equipes monitoram o animal. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação e na edição do Hora News das 7 da noite. Uma boa tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Record News, a líder em notícias.